A sua empresa não está pronta para a reforma tributária. Ou será que ela está? Se alguém te perguntasse agora, você responderia com segurança ou só com a sensação de que está tudo bem? Segura essa resposta até o fim, porque lá no final do vídeo eu aposto que ela vai mudar. E eu vou te mostrar exatamente onde que essa mudança começa. E já vai um spoiler, ela não começa no seu contador, começa na sua venda, na sua compra e no seu contrato. Durante anos você aprendeu a tratar o imposto como um mal necessário. O contador calcula, a guia chega, você paga e vida que segue. Só que essa lógica parou de funcionar. A reforma ela vai criar dois impostos novos, o CBS e o IBS, que vão substituir aos poucos os impostos que você já paga hoje. PIS, COFINS, ICMS e o ISS-QN. Mas o que muda de verdade não é só o nome do imposto. É que agora o crédito que a sua empresa recupera em cada compra pesa muito mais lá na sua conta final. Pensa assim, hoje você compra um insumo por R$100 e recupera uma parte disso em crédito. Com a reforma, se você comprar do fornecedor errado ou fechar um contrato mal calculado, esse crédito pode ficar menor e a diferença sai direto da sua margem de lucro, mês após mês. Eu vou te apresentar agora o Eduardo, um personagem fictício que vai aparecer em toda essa série de vídeos sobre a reforma tributária. Porque a história dele é igual a de muito empresário que está assistindo esse vídeo agora. Ele tem uma empresa há 12 anos, trabalha muito, vende bem e sempre repetiu a mesma frase: o meu contador que cuida dessa parte. O problema é que agora essa parte começa lá na venda, passa pela compra, entra no contrato e termina direto no caixa da sua empresa. E se você está pensando que isso é problema só do fiscal, para um segundo e analisa aqui comigo. Compras vai precisar entender de crédito. Venda vai precisar saber o impacto no cliente para usar isso como argumento. O financeiro vai ter que projetar o caixa de outro jeito. Quem cuida do sistema vai ter que ajustar o cadastro e a nota fiscal. E você na liderança vai precisar juntar todas essas pontas. A reforma não é um assunto só do seu contador. É responsabilidade da empresa inteira, do balcão ao financeiro. Quem na sua equipe hoje entenderia essa mudança se você perguntasse agora? Foi exatamente assim com o Eduardo. Uma cliente antiga fechou um pedido grande. Ele comemorou a venda e nem parou para revisar o contrato com o fornecedor daquele material. 6 meses depois, o contador trouxe os números e a margem daquele contrato estava 2% abaixo do que devia. Não foi uma nota fiscal errada, foi uma decisão errada que ninguém tinha percebido. Porque a loja continuava vendendo, emitindo nota fiscal, pagando conta tudo em dia e por fora tudo parecia normal. O problema aparece assim, aos poucos. Uma venda que dava lucro e passa a dar menos, um desconto que precisa aumentar para segurar o cliente, uma compra que parecia barata e na verdade não era. Pode ser uma oficina, um salão de beleza, uma pequena fábrica, muda o negócio, mas a lógica é sempre a mesma. Nesse ponto você deve estar pensando, mas isso é trabalho do meu contador. É verdade que o seu contador tem uma responsabilidade técnica essencial, só que ele não escolhe seu fornecedor, ele não define o seu desconto, ele não negocia o seu contrato, não decide qual cliente que você vai e quer atender. A contabilidade ela te entrega uma leitura de cenário. A decisão continua sendo sua. Se eu fosse fazer um desenho, no centro estaria a palavra decisão. E dessa palavra sairiam 6 setas: compra, venda, preço, contrato, sistema e caixa. Nenhuma decisão fica isolada, uma puxa para outra. Numa oficina, a peça mais barata nem sempre é o menor custo. Numa loja, os dois produtos com o mesmo faturamento podem ter margens bem diferentes. Num salão ou numa pequena consultoria, um contrato longo sem uma cláusula de revisão prende seu preço lá atrás enquanto o custo sobe na sua frente. Talvez você está pensando em agora, ainda tem muita coisa sendo discutida da reforma, é melhor esperar ou até mesmo acreditando que ela vai ser adiada. Faz sentido esperar uma definição específica antes de tomar uma decisão grande, mas esperar para organizar o seu cadastro, conhecer melhor os seus clientes, revisar os seus contratos, medir a sua margem de verdade, isso não faz sentido nenhum. É exatamente isso que o Eduardo fez diferente depois daquele contrato ruim que ele passou. Parou de esperar a lei terminar de mudar para organizar a casa. Imagine uma segunda-feira de manhã na sua empresa. Quem vende diz que precisa dar desconto para não perder o cliente.
Quem compra avisa que achou um fornecedor mais barato. O financeiro fala que o prazo para receber aumentou. Cada um falando a verdade dele, só que ninguém está olhando o resultado inteiro, a empresa como um todo. E é aí que você entra. Você não precisa fazer o trabalho de todo mundo. Você precisa conectar a informação. Foi numa reunião assim, com 3 pessoas em volta de uma pequena mesa, que o nosso empresário Eduardo percebeu que estava protegendo o faturamento e não a margem de lucro da empresa. Toda decisão dessas mexe em 3 coisas ao mesmo tempo. O lado tributário, que é qual é o tratamento, crédito ou obrigação. O lado do bolso, o que acontece com custo, preço, margem e caixa. E também o lado comercial, como o cliente, fornecedor e o concorrente reagem a tudo isso. Uma análise que olha só um desses 3 lados pode até estar tecnicamente certa, mas mesmo assim ser péssima para o seu negócio. Tem um erro muito comum que eu quero que você evite: olhar só a média da empresa. A média mistura cliente bom com cliente ruim, produto que dá lucro com produto que dá prejuízo. Ela passa uma sensação de controle, mas na verdade ela esconde onde o problema está nascendo. Uma linha do seu negócio com margem alta pode estar bancando outra que só destrói o seu resultado. E você nem sabe disso hoje. Então, faz isso aqui nessa semana. Conversa com a sua equipe sobre o impacto da reforma tributária para a área de cada um deles. E comece a se preparar. Porque o nosso objetivo aqui não é te deixar com medo, é devolver o controle para você, te preparar, porque quando você entende onde a mudança toca no seu negócio, você se prepara melhor, cobra informação melhor e toma decisão melhor. Empresa preparada não é a que decora a sigla do imposto, é a que sabe o que precisa analisar, quem precisa estar na conversa e qual decisão precisa sair dali. Quem hoje toma essa decisão na sua empresa? Que números essa pessoa usa para tomar decisão? E o que está acontecendo se ela estiver enxergando só um pedaço do problema? A reforma tributária não vai mudar só o imposto que você paga, ela vai mudar o jeito como a sua empresa deve ser administrada. Se inscreva no nosso canal, deixe seu like, me responde nos comentários se o seu contador já conversou com você sobre a reforma tributária. E não perca o próximo episódio, porque eu vou te mostrar porque a maioria dos empresários está começando essa conversa sobre a reforma pela pergunta errada, igual o nosso empreendedor Eduardo começou.